Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Pada Krishna Pada Simati Ridananda Das Goswami Namine. Namaste Guru Sai Paranadase Prabhupada Prabhupada Dustasyananda. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E nós estamos no 11º canto, 12º capítulo, no finalzinho do capítulo, no verso 20. São só mais 4 versos para terminar o capítulo. E Krishna está nesses versos falando da sua presença. A gente foi para o tópico mais elevado, né? Durante umas semanas a gente estava falando sobre o tópico mais elevado do amor puro de Vrindavana, das devotas mais avançadas, mas aí depois Krishna agora começou a falar também simplesmente da presença dele no mundo material, para a gente conseguir começar, porque o ponto de partida é sempre esse. A instrução básica, assim, na Bhagavad Gita, quando Krishna começa a falar de Deus, começa a falar de si mesmo, ele começa com o básico. Ele fala, olha, eu sou essa energia material aí. Isso aqui é minha energia. Começa com o básico, depois vai falando, olha, eu sou o começo, meio e fim, eu sou a morte, eu sou a fonte de tudo, eu sou o sol, a lua. Então a gente começa com o básico. É importante a gente desenvolver essa conexão com o divino no nível que a gente começa, no nível 0. Aqui eu estou no mundo material, estou aqui todo enrolado, identificado com a matéria, meus olhos só veem coisas materiais, só escuto coisas... Então assim, eu preciso nesse nível, eu preciso ter meu contato com Deus. E aí daí para frente, assim, aí eu posso ir trabalhando. Na medida que eu faço a conexão, fiz o yoga. Na medida que eu fiz yoga, conectei, aí outra coisa começa a acontecer. Na medida que você se conectou com Deus, aí outra coisa começa a acontecer, porque já não é mais do conhecimento. Agora já vai começar a trabalhar na base do seu contato espiritual, do coração. Você vai começar a vivenciar o seu contato com Krishna. E aí então você começou do 0, começou só no básico, mas você começou. E dali para frente, se você mantém essa chama acesa, se você fica voltando para isso, acontece uma coisa mística, inexplicável, que é você tendo acesso a Deus. Você começa a sentir e experimentar a presença de Deus. Não de uma forma que você pode mostrar para os outros, nem necessariamente de uma forma que vai dar assim, grandes efeitos externos, mas você vai fazer essa conexão. E você vai sentir, e isso vai crescer. Se você cultivar, vai crescer. Por isso que é legal, Chaitanya Mahaprabhu ele usava a descrição do nosso relacionamento, a nossa devoção a Deus. Ele falava que era como uma trepadeira de devoção, Bhakti Lata Bija. Ele falou, você começa com a sementinha, Bija, e essa trepadeira, Bhakti Lata, ela vai crescendo. Você tem que cultivar como uma trepadeirinha, você vai ter que cultivar, vai ter que regar, guardar, não pode arrancar, não pode deixar as formigas, né? Então você cultiva, e essa trepadeirinha da devoção, ela vai subindo, ela vai crescendo, e você vai cada vez mais se aproximando de Deus. É bem legal essa visualização da trepadeirinha subindo, subindo. E aí ele fala no final, ela vai e se enrosca nos pés de lótus de Krishna.
e dá o fruto e a flor de Krishna Prema, desse amor puro que foi descrito nos versos anteriores. Então, tem sentido, é bom a gente voltar a cair na real. É bom a gente voltar e tentar ver de novo como é que Deus se apresenta aqui no mundo material, para a gente não se perder. Então vamos ler o verso 20 juntos. Ayam jivas trivridabjayonir avyakta eko vayasa saradayaham Vishlishta Shaktir Bahudeva Bhati Bijani Yonim Pratipadya Vyadvad Ayami Jivas Trivridabjayonir Avyakta eko vayasa saradayam Vishlishta Shakti Bahudeva Bhati Bijani Yonim Pratipadya Yadvad Ayam... perdão, alguém quer fazer? Ayami jivas trivridabjayonir Avyakta eko vayasa sayadhyam Vishlishta Shakti Bahudeva Bhati Bijani Yonim Pratipadya Yadvat. Quem mais quer tentar? Ayam, esta, e de certo, Jiva, a suprema entidade viva, que dá vida aos outros. Trivrit, contendo os três modos da natureza material. Abja, da flor de lótus universal. Yoni, a fonte. Avyakta, e manifesto. Materialmente. Eka, sozinho. Vayasa, no decorrer do tempo. Saha, ele. Adhyam, eterno. Vishlishta, dividido. Shakti, potências. Bahudha, em muitas divisões. Iva, como. Bhati, ele aparece. Bijani, sementes. Yonim, no campo agrícola. Pratipadya, caindo. Yatvat, exatamente como. Repita comigo. Quando muitas sementes são postas num campo agrícola, inumeráveis manifestações de árvores, arbustos, vegetais, etc., surgirão de uma única fonte. O solo. Assim também, a suprema personalidade de Deus
que dá vida a tudo e é eterno, que dá vida a tudo e é eterno, existe originalmente, além da esfera, da manifestação cósmica, com o decorrer do tempo. Todavia, o Senhor, que é o lugar de repouso dos três modos da natureza e a fonte da flor de lótus universal, em que ocorre a manifestação cósmica, divide suas potências materiais e assim parece manifestar-se em inúmeras formas, embora ele seja um só. Ok, vou repetir sozinho agora. Quando muitas sementes são postas num campo agrícola, inumeráveis manifestações de árvores, arbustos, vegetais, etc., surgirão de uma única fonte, o solo. Assim também a suprema personalidade de Deus, que dá vida a tudo e é eterno, existe originalmente além da esfera da manifestação cósmica. Com o decorrer do tempo, todavia, o Senhor, que é o lugar de repouso dos três modos da natureza, e a fonte da flor de lótus universal, em que ocorre a manifestação cósmica, divide suas potências materiais. E assim parece manifestar-se em inúmeras formas, embora ele seja um só. Então, a ideia da tradição védica, e eu acho que deveria ser de todas as tradições devocionais teístas, é que tudo que a gente vê é uma manifestação de Deus. Então, claro que nós somos centelhas de Deus, nós temos a nossa independência, nós somos serzinhos espirituais que habitam diferentes corpos, mas mesmo nós também somos manifestações de Deus. Então, a visão é de você certamente aqui no mundo material, tudo que você enxergar, para todo lado que você olhar, você reconhecer de imediato Deus. Esse que é o chamado. Então o yogi, ele vai aprendendo a se manter conectado a Deus, sabendo que tudo aqui é manifestação de Deus. Tudo é manifestação de Deus. Você vê Deus em toda parte e tudo em Deus. Essa é a ideia, porque tudo vem dele, tem uma fonte. E ele é a fonte de tudo. A ideia da importância de você descobrir Deus, entender Deus, é porque ele é a fonte de tudo. Ele é a raiz de tudo. Na Bhagavad Gita, Krishna usa essa linguagem de raiz, né? Que você vai explorando todo o mundo material e quando você vai ver, você chega na raiz, aí você entra no campo da espiritualidade. Então, a espiritualidade é para você ver a raiz da existência, ver Deus em tudo. E sempre lembrando que a definição de ilusão, Maya, é você não ver a relação de algo com Deus. Isso aqui é Maya. Ah, estou em Maya, você pode saber facilmente se você está em Maya ou não. Maya é quando você não vê essa ligação. Quando você vê alguma coisa e não lhe vem em mente Deus, então você está em Maya. Qualquer coisa que você veja e você não vê Deus, então, opa, você está em Maya. Você está vendo a superfície, você não conseguiu ver a raiz, você não conseguiu ver o que está por trás. Então, quando tem descrições, como já teve aqui no Srimad Bhagavatam, lá no quinto canto, e também teve
no segundo e no terceiro canto, tem descrições da criação do universo, o foco sempre é esse, de explicar que vem de Deus. Aí dá essa explicação do flor de lótus universal, né? Que dessa flor de lótus o Senhor Brahma aparece, aí ele então fica responsável por criar o universo material que a gente vê aí à nossa volta, na astronomia, esse universo de galáxias. Então, ele que é responsável, mas ele está apoiado na flor de lótus universal, que vem de Deus. Que ele mesmo não consegue entender de onde vem. Ele mesmo fica, é bem significativo que o Senhor Brahma, quando ele começa, né, no começo dos tempos dessa criação universal, ele fica lá e ele fica assustado, com medo, sem saber o que está acontecendo, e aí ele tenta explorar a matéria, ele tenta descobrir a origem, mais numa pesquisa que a gente poderia dizer no estilo científico moderno, ou seja, ele faz uma pesquisa da matéria, da coisa manifestada materialmente. E aí ele fica muito confuso, ele olha, e ele vai tentando chegar, descendo o caule, ele tentando encontrar e não consegue encontrar. Ele não consegue encontrar Deus na sua pesquisa material, porque você não vai encontrar, né? Se você faz uma pesquisa, você vai aí abrir cada átomo, enfim, virar cada pedra, e você vai estudar cada onda magnética, energética, e não adianta, se você ficar estudando assim, você não vai encontrar Deus. Você não vai ver ele não vai estar assim, não vai ser tão fácil de ver. Por quê? Porque ele está em outra vibração. Ele é espiritual. Ele é transcendência pura, então você não vai ver. Você vai ter que procurar de outra forma, foi como o Sr. Brahma fez. Aí ele recebe a inspiração vinda da flauta de Krishna. Esse é o primeiro verso do Bhagavatam. Aí ele recebe esse conhecimento e escuta uma palavra só, tapa. 2 sílabas e ele entende, assim, para eu descobrir a raiz de tudo, eu vou ter que ter determinação, coragem, vigor. Eu vou ter que ter tapa, a gente pode traduzir como determinação e coragem. Eu vou ter que penetrar e sair de outra forma. Aí ele senta e medita. Aí meditando, ele leva um tempão, mas ele medita muito tempo. Aí sim, finalmente ele consegue acessar a realidade espiritual. Então até o Sr. Brahma levou muito tempo. Então se está levando muito tempo, não fica chateado, não. Então ele levou muito tempo meditando, praticando essa coragem, determinação, que a gente chama de tapas. Ele fica se aprofundando, aí você percebe. Deus está aí para todo mundo perceber. Basta você silenciar a mente. Deixa você sentir a realidade longe dos seus pensamentos. Vai apaziguando a mente, vai entrando no que a gente chama de sattva, né? Nesse modo material de luminosidade, de paz. Aí você vai conseguir perceber, você já vai ter os primeiros sintomas, você vai começar a experimentar, como eu falei no começo, você vai experimentar a existência de Deus, você vai vivenciar. Não é uma coisa assim, talvez, só pensamento, eu acho que é vivenciar, percepção direta da realidade divina. Então esse é o processo de yoga. Vamos ler o significado dos acharyas. Srila Viraragavacharya comenta que alguém pode perguntar a quem de fato pertence a manifestação cósmica, que consiste em semideuses, homens, animais, plantas, planetas, espaço, etc. O Sr. Krishna agora erradica qualquer dúvida sobre a fonte da manifestação cósmica.
A palavra Trivrit indica que os 3 modos da natureza não são independentes, senão que estão sob controle superior. O sufixo Vrit significa a Vartanam, ou existência, dos 3 modos da natureza material dentro da suprema personalidade de Deus. Então, na linguagem védica, a gente sempre tem essa referência aos 3 modos da natureza material e seu jeitinho deles de falar sobre as 3 vibrações, influências que formam toda a experiência e manifestação material. Então, sempre que você vê 3 modos, está falando da energia material como um todo. Então, por trás, o que está dizendo aqui é que a energia material não existe sozinha. Ela não age por conta própria, ela tem a presença de Deus por trás dela. Analisando o termo Abjayoni, Ap indica água e Ja indica nascimento. Assim, Abja significa o complexo universal material que brota de Garbhodaka em Vishnu, que repousa no oceano Garbhodaka. Yoni, ou fonte, indica a personalidade de Deus, e assim Abja Yoni indica que o Senhor é a fonte de todas as manifestações cósmicas. De fato, toda a criação ocorre dentro do Senhor. Então Krishna fala assim na Bhagavad Gita, Tudo está em mim, eu estou em tudo e ainda por cima estou fora. Eis minha opulência mística. Então Deus está em tudo, tudo está em Deus e ainda assim está lá Krishna se divertindo em Vrindavana. Ao mesmo tempo. Visto que os 3 modos da natureza material estão sob o controle superior do Senhor, os objetos materiais, pela vontade do Senhor, irremediavelmente têm de se submeter à criação e aniquilação dentro da concha universal. Eles usam esse termo concha universal, porque no conceito da cosmologia védica, o universo tem barreiras. A gente, ele é gigante e tal, inconcebivelmente gigante, mas ele teria barreiras. Às vezes eles falam concha, às vezes usa-se a expressão coco. Como um coco, você tem lá dentro aquele espaço do coco, mas aí tem a barreira do coco. Então, assim, teria barreiras de energia material condensada em diferentes camadas que então bloqueiam. A gente está preso dentro do universo. Não tem como você pegar uma espaçonave assim, bem rápido, tentar correr fora. Sair do coco não vai dar certo. Então tem uma camada extremamente densa, assim, muito maior até do que todo o universo. Eu já fiz as contas uma vez, se você pegar uma bola de futebol, o espaço do universo seria assim, o espaço de uma cabeça de alfinete, assim, no meio da bola. O resto tudo é matéria densa, nas diferentes camadas, fechando o universo. Então a gente está numa prisão de alta segurança, assim, que não tem, você não vai sair a marra, assim, você não vai, sei lá, com o martelinho lá, não vai dar certo. Então você está assim. Mas você pode sair de outra forma, com a mente, com yoga. E claro, então o universo também na cosmologia védica, ele interessante, porque é uma cultura tão antiga, mas ela já falava da criação e dissolução do universo, que acho que até hoje em dia está de acordo com a física moderna, o conceito de expansão e retração, universo criado e depois consumido. Então a cultura védica falava assim já. O termo Avyakta indica a forma espiritual sutil do Senhor, que existe sozinha antes da criação material.
A forma original do Senhor, sendo espiritual, não passa por nascimento, transformação ou morte. Ela é eterna. Com o decorrer do tempo, as potências materiais do Senhor se dividem e manifestam como corpos, parafernália corpórea, objeto dos sentidos, expansões corpóreas, falso ego e falso sentido de propriedade. Desse modo, o Senhor expande sua potência viva, consciente, chamada Jiva Shakti, que se manifesta em inumeráveis formas materiais, tais como as formas de homens, semideuses, animais e assim por diante. Do exemplo das sementes lançadas num campo agrícola, podemos compreender que inúmeras manifestações podem surgir de uma única fonte. De maneira semelhante, embora o Senhor seja um só, ele se torna manifesto em inúmeras formas através da expansão de suas diferentes potências. Muito bem. Vamos só ler o próximo verso, pode ser? Vamos ler junto. Assim como um tecido repousa na expansão de fios longitudinais e transversais, de modo semelhante, o universo inteiro se expande na potência longitudinal e transversal da Suprema Personalidade de Deus. E está situado dentro dele. A alma condicionada tem aceitado corpos materiais desde tempos imemoriais. E esses corpos são como grandes árvores que sustentam a existência material de alguém. Assim como uma árvore primeiro floresce e depois produz fruto, do mesmo modo, a árvore da existência material, o corpo material, produz os vários resultados da existência material. Então eu vou repetir sozinho. Assim como um tecido repousa na expansão de fios longitudinais e transversais, de modo semelhante, o universo inteiro se expande na potência longitudinal e transversal da Suprema Personalidade de Deus e está situado dentro dele. A alma condicionada tem aceito corpos materiais desde tempos imemoriais. E esses corpos são como grandes árvores que sustentam a existência material de alguém. Assim como uma árvore primeiro floresce e depois produz fruto, do mesmo modo a árvore da existência material, o corpo material, produz os vários resultados da existência material. Então Krishna primeiro falou da matéria, de todo o cosmos criado, da energia material, e agora fala da gente, né? Como que a alma entra nisso. Como que a alma entra e vai assumindo um corpo após o outro. É engraçado que tem pessoas que relutam em aceitar o conceito de reencarnação. Não conseguem oferecer nenhuma explicação melhor, mas relutam em explicar. E ficam cheios de dúvidas. Ah, como é que pode ter injustiça? Como é que faz sentido um bebê morrer? Como é que você explica essas coisas? Não tem explicação, é reencarnação.
Se você descarta o conceito de reencarnação, nada vai fazer sentido. Se você descarta o conceito de reencarnação, não é possível sequer você compreender a posição de Deus. Porque não tem sentido um Deus que permite tanta injustiça. Não teria sentido um Deus que deixa um bebezinho morrer. Não faz sentido nenhum. Fica um buraco, fica assim, aí a pessoa vai e cai na descrença total e fica completamente mundana, descrente, cética, né, angustiada com o mundo do jeito que ela é, sem entender o mundo. Não adianta. Você tem que entender esse princípio da reencarnação que é tão claramente explicado na cultura védica. Você está indo de um corpo para o outro, gerando ações, né, fazendo ações que geram reações de acordo com a qualidade dármica da sua ação. Isso aí vai manifestando tudo que você está vivendo materialmente, toda a realidade material que lhe encara, foi você que fez. É fruto do seu trabalho. É resultado das suas ações. E com isso você pode mudar o seu futuro e você pode trabalhar a experiência da vida de acordo com os frutos que você tem que agora comer. Então você tem que aguentar esse corpo, você tem que aguentar o clima, o governo, tudo que está acontecendo na sua vida, sua conta bancária, as dificuldades financeiras, emocionais, românticas, tudo isso faz parte. Tudo isso é manifestação sua. Você tem o poder de mudar, você assume o comando da sua vida, mas você tem que entender que essa realidade foi você que fez. Né? Eu vivo a vida que eu fiz. Você tem que assumir isso e você só vai entender isso com reencarnação. Senão não tem sentido nenhum. Por que você nasceu assim, você nasceu assim, eu nasci assim, por que eu tive aquele problema, você teve aquele, por que eu estou com doença e você não está, por que você mora aqui e eu moro num lugar horrível, porque não tem nada faz sentido. Não consegue explicar. Então aqui não, esse verso está explicando que de fato tem e compara o corpo a uma árvore, né, que sustenta a alma espiritual. Como uma árvore sustenta outras criaturas. Significado. Antes de uma árvore produzir frutos, aparecem as flores. De modo semelhante, a palavra Pushpa Phale, segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, indica a felicidade e o sofrimento da existência material. A vida material de alguém talvez pareça estar florescendo, mas por fim aparecerão os frutos amargos da velhice, morte e outras catástrofes. O apego ao corpo material, que está sempre propenso ao gozo dos sentidos, é a causa original da existência material. E por isso se chama Samsara Taru, a tendência a explorar a energia externa do Senhor Supremo tem existido desde tempos imemoriais, como expressam as palavras Purana Karmatmakaha. O universo material é uma expansão da potência ilusória do Senhor Supremo, e é sempre dependente e não diferente dele. Esta simples compreensão pode aliviar as almas condicionadas das intermináveis andanças no infeliz reino de Maya. Também se pode entender a palavra Pushpa Phale como gozo dos sentidos e liberação. A árvore da existência material será explicada ainda mais nos versos seguintes. Então é isso, a gente está nessa energia material, preso em corpos materiais, mas com este conhecimento, na medida que você consegue elevar a sua consciência, trabalhar a sua mente, para entrar em sintonia e acessar
a verdade espiritual, acessar a realidade transcendental, você começa a desatar os seus nós que lhe prendem aqui no mundo material. Você começa a viver aqui e agora, dentro desse corpo material. Você consegue viver como alma. Você começa a experimentar a existência espiritual aqui mesmo. Por quê? Porque é tudo ligado a Deus. Esse aqui é o ponto importante. Outras filosofias na história do homem, na religião, eles fizeram esse erro de achar que não, matéria não tem nada a ver com Deus. Muitas linhas assim no cristianismo. Não tem nada a ver. No islamismo, você não pode fazer nenhuma forma de Deus porque a matéria é tão horrivelmente nojenta, tão nada a ver com Deus, que se você fizer uma manifestação da forma de Deus na matéria, isso é uma ofensa impensável. Porque a matéria não tem nada a ver com Deus. Isso aí não, essa ideia cria um erro no mental, cria um distanciamento de Deus, gera todo tipo de confusão e inclusive gera destruição do mundo material. Porque se você não consegue enxergar Deus no mundo, você vai destruir Ele. É o que a gente está fazendo como raça humana. A gente está destruindo porque a gente não vê nada divino. E às vezes a gente tem contato, né, com aquelas civilizações mais antigas ou indígenas, que eles conseguem ver o sagrado na natureza. E aí, portanto, eles preservam, honram e têm sintonia, têm harmonia com a natureza. Mas como as tradições abraâmicas tiveram esse erro de separar, não tem nada a ver, Deus lá longe, a gente aqui embaixo, matéria então, horrível. Aí isso criou um problema grave de comportamento. Então é legal que a cultura védica ela enfatiza bastante, como a gente viu nesses dois versos, olha, é tudo energia de Deus, você tem que ver Deus em toda a matéria, no punhado de terra, o que dizer da entidade viva, né? Seja um tatuzinho, seja uma árvore, seja uma vaca, absolutamente ali está a presença de Deus, né? O que dizer então de outro ser humano? Bem legal essa coisa de você ver mesmo Deus em tudo e todos, isso sim é iluminação, esse é o estado de iluminação que a gente precisa atingir a nível individual e coletivo para salvar o planeta, salvar a nossa espécie. Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai, que Krishna abençoe todos vocês. Hare Krishna.